Isso. Tá, certo. Então, bem-vindos os secretários e secretárias, bem-vindos professores, professoras, técnicos e técnicas das secretarias de educação que participam do nosso quarto webinário. Esse quarto webinário deixa eu acertar aqui. Esse quarto webinário, ele trata da implantação das políticas, né? Então, a gente, nesse curso de implementação das políticas de ET no MEC, é o título que a gente deu, perdoe aí, mas dessa vez está sem o roteiro aqui, a implementação da política de educação em tempo integral e o MEC, e o que aprendemos com a experiência da Secretaria Municipal de Marechal Floriano. Essa é a temática. Nós queremos, então, agradecer a cada uma que está aqui conosco. Queremos agradecer já de antemão a Secretaria Municipal de Educação de Marechal Floriano, que traz para a gente, né, as discussões e os seus estudos sobre a implementação da política, principalmente no que tange às questões financeiras, né, que são questões que às vezes precisa, na maioria das vezes, né, a compreensão tem que ser coletiva, porque não é essa a nossa formação, mas precisamos bem entender esse processo para a implantação das políticas, sem que depois a secretaria sofra qualquer tipo de questão, de problema. Nós queríamos aqui já antecipar para vocês uma modificação necessária na data de realização do nosso próximo encontro presencial, considerando o tempo que a gente vai ter para a produção do trabalho final do curso, que deve se estender até o dia 12 de setembro, uma data importante para ser anotada, né? Então, os trabalhos devem ser concluídos até 12 de setembro e o nosso encontro será no dia seguinte, no dia 13. Então, nós escolhemos justamente essa data porque uma das nossas intenções é que a gente consiga conversar sobre cada um desses trabalhos. Nós vamos fazer um encontro presencial, onde a gente vai discutir a temática central do 5º módulo, que é a participação social e a criação dos comitês por território, né, dos comitês territoriais, e a necessidade dessa organização nos estados e nas regiões. E, em seguida, nós vamos conversar sobre a implementação da política em cada um dos municípios com a apresentação dos trabalhos de vocês. Então, a ideia, né, é que cada um e cada uma de vocês esteja no nosso encontro preparado, né, para conversar sobre aquilo que foi o trabalho realizado por vocês. Né? Provavelmente, essa é uma definição ainda, mas provavelmente em salas onde estarão presencialmente as salas que hoje se encontram aqui pela internet. Né? Então, estaremos todos reunidos, né, e poderemos construir nas regiões sínteses, poderemos todos juntos estarmos aí por turmas, né, socializando o trabalho. Quero também lembrar que logo em seguida nós temos um encontro síncrono das turmas entre 15 e 16 horas. E sem mais delongas, a Elda vai então agora orientar o trabalho e a gente começa então esse webinário, onde a troca de experiências, mais uma vez, é o centro, né, do nosso processo formativo.
Forte abraço em cada um e cada uma. E chama a Elda aqui, ó, a participação. Forte abraço a todos. Tchauzinho, obrigado, Elda. Obrigada, Alexandre. Então, gente, a gente fez uma conversa, né, a partir daquilo que a gente dialogou lá no... Eu vou ter que tirar meu zap daqui, o problema é que as pessoas que não conseguem entrar, elas só um segundo, só dar uma resposta aqui. Perdoa, mas eu tinha uma tarefa aqui que eu entrei, dei uma boa tarde e passei adiante. Elda me substituiu. Então, eu só vou dar a resposta para uma pessoa que está no link das 15, querendo e dizendo que não está conseguindo, que ninguém atendeu. Vou só falar para ele ou para ela aqui que está no link errado. Só um minutinho. As pessoas que não estão conseguindo entrar, mas eu também não consigo responder enquanto eu converso com vocês. Vou até sair daqui do Zap, porque ele acaba tirando muito aqui minha atenção. Então, voltando, né, o Alexandre tem uma atividade agora que ele vai precisar estar meio nos dois lugares ao mesmo tempo, eu vou tocar aqui, a professora Irineuza vai me ajudar na sistematização das dúvidas que, porventura, surgem aí no chat. A gente fez um convite, deixa eu apresentar antes o Vitor, vocês estão vendo ele aí na tela, e o Luciano, são os dois intérpretes de Libras, tá? Eles vão estar com a gente aqui durante esse encontro. Como esse encontro vai depois para o YouTube, então tem a necessidade, apesar de na sala não ter ninguém que precise da tradução, eles fazem porque depois fica no YouTube para outras pessoas terem acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Aí, Luciano e Vitor, muito obrigada pela presença de vocês. Se a gente falar muito rápido, vocês pedem para a gente falar mais devagar, tá bom? Que a gente atende. É falta de costume mesmo, da gente estar falando com o intérprete de Libras, mas é até importante esse exercício para todos e todas, né? Porque existem aí muitas pessoas que precisam desses elementos de inclusão e de acessibilidade. Bom, voltando então, a gente tinha combinado com a Cleide, com a Simone, que ela faria para a gente hoje, ajudaria, né, a partir daquele levantamento que a gente fez no seminário presencial e que vocês apontam para a gente sempre que a gente conversa, e não é uma questão só do Espírito Santo, é uma questão da região sudeste, né, vocês apontam muito essa necessidade de ter informações operacionais que ajudem no processo de implementação. Dentro desse bojo de informações que vocês colocam muito, né? Boa tarde, Carelli, que vocês colocam muita necessidade disso, um dos elementos que foi apontado como prioritário lá no nosso seminário foi a questão do financeiro. Então, a gente conversou, a Simone se prontificou com a gente lá no encontro presencial, fizemos essa articulação com ela está chegando, mas aí eu e a Alexandre fizemos um alinhamento com ela, tem um áudio ligado aí, que a gente ia começar com as questões que, na avaliação que ela fez, e a gente concordou com ela, não dizem respeito diretamente à questão financeira, né? E o foco hoje seria a questão financeira. Mas a gente vai aproveitar esse momento e vamos socializar com vocês as questões, e a gente queria fazer uma espécie de troca de experiências mesmo. Eu vou botar aqui na tela
quais foram as questões, e aí eu conto com vocês para a gente poder fazer aqui um diálogo entre nós. Aquilo que, das questões, a gente sentir que ainda falta elementos, que a gente precisa de informação, vocês vão escrever no chat, a Irineusa vai sistematizar, nós vamos encaminhar para o Sudeste, que vai encaminhar para o MEC. E aí, a exemplo daquelas questões daquele webinário nacional, que a gente, naquele momento, não tinha respostas para dar, porque são questões muito específicas do MEC, a gente encaminhou e eles deram aquelas respostas. Beleza? Deu para entender o encaminhamento desse primeiro momento? Então, tá. Então, vou compartilhar aqui qualquer coisa, como eu vou estar olhando não vou estar olhando na tela, vocês podem falar, tá? Levantar a mão que a gente vai olhando. Deixa eu ver, peraí, que não está aberto ainda o meu arquivo. Deixa eu voltar lá. Aberto ele está, mas tem 1000 coisas abertas, ele não apareceu para mim. Aí vocês me sinalizam se está aparecendo. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom, para a gente enxergar melhor. Eu vou tirar aqui as pessoas que fizeram a pergunta. Se elas quiserem se identificar, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar a partir dessas questões aqui, que veio de uma Secretaria de Educação, e daqui a pouco a Simone vai chegar, ela vai trabalhar um pouco as questões financeiras. Aí, se tiverem dúvidas também relacionadas à questão financeira, a gente espera um pouco para que a Simone chegue. Então, a primeira questão, está dando para vocês olharem? Está boa o Zoom? Podemos seguir assim? Ok, vou entender o silêncio como ok, tá? Eri, se tiver alguma manifestação aí, você me fala. Então, a primeira pergunta, né, aqui, essa secretaria fez um conjunto de perguntas, né? A gente tenta trabalhar elas em blocos, porque a gente entende que elas estão, de certa forma, meio articuladas. A ideia, então, é que a gente devolva essa pergunta para vocês, e quem já viveu essas experiências no seu município e quiser socializar com a gente, fala, e depois a gente faz uma amarração, tá bom? Então, qual foi a maior dificuldade na elaboração da política da educação integral, aí na secretaria, né, que quiser responder? Quem contribuiu para essa elaboração? A comunidade participou? As ações inscritas na política foram pensadas a curto, médio ou longo prazo? Quais foram as articulações com o território apontadas na política? Na política elaborada, propostas de criação de comitê de educação de tempo integral? E, por fim, como ocorreu a aprovação do Conselho. Eu vou sugerir que essa aqui, vou marcar de amarelo, a gente faça um bloco específico, porque ela tem uma especificidade diferente dessas aqui. Então, abrindo aí para o debate, quem que está presente pode compartilhar experiências com a gente em relação a essas questões que a Secretaria aponta para nós. Alguém? Essa foi feita por qual município, Elda? Foi feita pelo município. Eu não estava muito querendo mostrar quem fez, não, porque pode ser que a pessoa não se sinta, a secretaria não se sinta... Porque eu acho que a comunidade, que o pessoal de São Roque do Canaã tem apresentado umas experiências para a gente no trabalho muito interessantes, talvez eles pudessem falar, eu só não sei se foram eles mesmos que remeteram, então, mais nesse sentido, entendeu? São Roque quer compartilhar? Eu fechando aqui minha câmera, vocês veem minha tela? Sim. Continua vendo, né? Queria voltar lá para ver quem mandou, mas eu não estou. Vou mostrar, se a secretaria depois não quiser, me fala. Eu não mostro os próximos. Briga, depois briga.
João Neiva. São Roque fez a questão de cima, que é a questão do rendimento. É porque eu lembrava que tinha uma de São Roque. Deles é a pergunta de cima. Essa aqui foi o município de São João Neiva. Uhum. Nelsinho, eu acho que você podia falar um pouco daquilo que a gente conversou, que você, a partir da nossa escuta lá no seminário, eu acho que você dá uma boa resposta do que você percebeu das falas das pessoas, dessa primeira pergunta. O que você acha? Eu posso comentar. Até que no nosso último webinário regional, né, D15 agora, que me marcou muito na fala das colegas que foram a Bárbara e depois a Natasha, e depois a Raquel. Né? Quando eu percebi, elas colocaram muitas coisas interessantes, mas quando eu percebi, e quer ver uma coisa interessante que elas colocaram? E na elaboração é preciso haver uma mudança de mentalidade, de fazer a educação integral, não é fazer mais do mesmo. E a gente precisa refletir e estar entre um conhecimento acadêmico e um conhecimento popular. E isso é uma questão importante para pensar a perspectiva curricular e o tipo de experiência, seja dentro do âmbito das instituições, das escolas, do CNE, seja fora, na relação com as instâncias sociais outras, né? Os movimentos populares, sociais, como parceiro. Mas, além disso tudo, e há outras coisas que a gente já tem falado aqui, infraestrutura, carreira de professores, formação de professores, né? Entre outros assuntos, a coisa que mais me tocou ali foi perceber que, quando ela se assiste, a política de educação integral, ela não nasce na secretaria e vai para o território. Ela faz o caminho inverso. Ela nasce no território e vem para a secretaria. Ou seja, isso me impactou porque, para mim, funciona como uma dica de como construir essa política. Quer dizer, no momento que eu ouvi isso, eu pensei, será que as nossas secretarias municipais, né, do nosso estado, têm experiência já de ter feito alguma reunião com a comunidade para falar sobre a política? Porque a secretaria tem, como já mostrou para a gente, naquela planilha que nós pedimos no módulo 1, e depois mesmo nas respostas àquele trabalho que nós também realizamos no módulo 1, aquele trabalho final, se eu não me engano, no módulo, que respondia o impacto na meta 6 e outras duas questões. Trouxe muita informação muito importante de cada contexto, né? Mas será que a gente... então, nós temos já informações muito importantes, a Secretaria Terceira se refere a dados, crescimento de dados quantitativos e várias questões subjetivas, que nem essas aqui, que são colocadas aqui, que as pessoas precisam conversar sobre, refletir, para ver como é que elas podem pensar. Né? Mas tem o lado do território, o lado da população, da comunidade, essa comunidade que a gente pode pensar. A própria comunidade escolar, ou seja, aquela comunidade que está dentro do sistema ou da rede municipal, e aquela outra que vai além dos muros das instituições e está além do sistema. Aquelas outras instituições sociais que a gente diz que é tão importante conversar com elas, com seus representantes, para ter ideia do que é que eles pensam, o que é que eles acham que deve ser, como que poderia ser uma política de educação integral para superar uma política de educação parcial. Né? Então, eu fiquei muito impactado quando percebi isso e fiquei pensando, será que já houve a oportunidade das equipes técnicas terem saído de dentro da secretaria para dialogar sobre a política de educação integral com
digamos assim, uma reunião com os diretores dos CNEs e das ENEFs, com os professores dos CNEs e das ENEFs, com os técnicos, as equipes técnicas dos CNEs e das ENEFs, é uma dimensão, é uma primeira ampliação, uma ampliação dentro do próprio sistema. Mas, para além disso, sei lá, já houve uma conversa com representantes de religiosos, de diferentes denominações, já houve uma conversa com sindicatos, já houve uma conversa com partidos políticos, ou mesmo com o diretor de logística locais, né? Porque a política da educação integral, do jeito que está sendo proposta, ela sugere que a gente ativa uma metodologia nesse sentido. Foi o que eu compreendi, e isso que me deixou assim, impactado, e que eu fiquei com vontade de perguntar. Aí eu não sei o que é que os colegas que representam os municípios podem nos dizer sobre isso. Vocês fizeram já algum movimento? Estão considerando fazer? Como é que veio essa questão? Jaqueline Lovato está dizendo sim. Você pode falar, Jaqueline, para nós, assim, a experiência que vocês têm? Ei, boa tarde. Então, a nossa experiência, ela já vem com a implantação, né, do tempo integral do PROET. A princípio, né, a gente, todo mundo, acho que todos os municípios começaram aí meio que cruz, né, no sentido, assim, de não entender muito bem a educação integral, os princípios, e a gente decidiu implantar. No município, o município resolveu implantar. E aí o nosso maior desafio realmente foi esse, né, que você falou, sair de dentro da secretaria e ir até a comunidade, né, para fazer, eu falo comunidade como um todo, tanto a comunidade escolar, né, aquela que está dentro dos muros da escola, mas também aquela que está fora, porque hoje a gente tem o tempo integral só anos iniciais, nós não temos ainda implantado na educação infantil, mas o nosso maior desafio, a princípio, foi com os docentes, né, e com essa comunidade, porque, na verdade, os pais achavam que a educação integral seria esse tempo estendido, né? Esse tempo maior que a criança ficaria na escola, seria um tempo para ocupar o tempo dela, e não um tempo de aprender. Era um conceito errado, né, que se tinha da educação integral. E aí, a princípio, acho que foi em 2020, antes da pandemia, 2019, já vinha se discutindo, né, essa questão aí da Meta 6, tentou fazer isso com uma escola, mas foi muito difícil. E aí, quando Carmelita assumiu, então, a gestão dela, né, de secretária, e aí ela teve o primeiro passo, ela falou, não, a gente precisa convencer essa comunidade, convencer a comunidade escolar, convencer os pais, né, de que vai ser bom, né, que desmitificar essa ideia de que todos tinham do tempo integral. E aí foi onde a gente partiu, né, na época, saiu da secretaria e foi para o território, né, foi para dentro da comunidade e tendo essa dialógica aí com todos os envolvidos, também não envolveu só a questão dos pais, mas a comunidade como um todo, né, e hoje a gente sabe como que foi importante, né, porque esse apoio da comunidade como um todo para o funcionamento do tempo integral, isso se tornou muito importante para nós hoje, que são os nossos braços de apoio. E aí foi feita, então, essa reunião, né, foram várias, foram várias, até a gente conseguir, né, ter esse sim da comunidade, esse sim dos docentes, porque quando você envolve um professor efetivo de 25 horas e ele tem que estar numa escola ali de 40, é complicado, e aí a gente tentou, então, fazer esse trabalho mesmo, né, de convencimento, de mostrar
na realidade, o que era a educação em tempo integral. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, eu acredito que o primeiro passo para o sucesso da implantação do tempo integral é essa dialógica saindo da secretaria para o território. Eu gostei muito dessa sua fala. É isso. Não sei se me fiz entender. Sim, Helda pediu para falar. Helda, um pouquinho antes, já querem que você fale qual município, para todo mundo ter claro. Iconha. Conde. Ok. Helda. Então, obrigada, Nelson. Acho que é isso, né? É importante que vocês relatem as experiências. Eu ia perguntar para a Jaqueline como é que eles fizeram, né, essa relação com a comunidade, mas ela já falou, né? Na fala dela, ela foi colocando, foram criando reuniões, né, para aproximar a comunidade. Eu sempre tenho pensado assim, né, da nossa experiência aqui no Estado do Espírito Santo, acaba assim, que a gente aprende, né, a gente fala na história que tem as permanências, né, então a gente tem as permanências das nossas experiências, permanências que são positivas, que impulsionam a educação integral para o lado positivo, mas tem também as coisas negativas, né, quando vocês falam dessa resistência da família, eu lembro muito que no Escola Aberta e depois do Mais Educação, isso também aconteceu, as famílias diziam, não, meu filho não vai para a Escola Aberta, nem vai para o Mais Educação, porque são para as crianças de vulnerabilidade social. Meu filho não está em vulnerabilidade social. Eu acho que esse foi um equívoco, né? No processo de implementação, eu diria que mais no Escola Aberta, mas se manteve também no Mais Educação, que era um programa para as pessoas com vulnerabilidade social. E muitas vezes as famílias reagem porque elas dizem, né? Às vezes elas até estão e acham que não estão, mas às vezes não estão mesmo. Né? Então, acho que isso pode ser um elemento que justifica, né, essa resistência aí das famílias. Vai lá, Eri, e aí depois da Eri a gente passa para a próxima questão, se não tiver ninguém que tenha se inscrito para falar sobre isso. Não, é bem rápido, é só porque eu vejo assim, que alguns municípios, e Conha, salvo engano também, mas São Roque viveu isso, por isso que eu tinha falado, né, dessa coisa da comunidade, que os estudantes que ajudam em propriedades rurais as famílias. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu acho que os municípios encontram. E aí tem alguns municípios que têm feito, né, esse debate com pais e mães de propriedade, né, que têm propriedade rural, talvez fosse interessante que eles falassem um pouquinho. A Segina está inscrita. Eu iria falar daqui do município onde eu atuo, né? De Linhares. Aqui, no ano de 2021, nós começamos a ter uma assessoria do Espírito Santo em Ação em pensar na oferta do tempo integral. Né? Isso desde 2019, vinha se conversando com a Secretaria de Educação, e em 2021, então, se fez uma parceria com isso, através, né, da cooperação técnica, e temos assessoria com o Espírito Santo em Ação. Em 2022, então, em janeiro de 2022, foi submetida a nossa lei para a implementação do tempo integral. Antes dessa lei ser submetida, foram vários exercícios pensando, né, e dialogando junto com pessoas de sindicato, junto com professores, junto com a equipe técnica da própria Secretaria de Educação, para isso ser submetido à Câmara, né? E teve um momento que os vereadores, então, nos solicitaram, apresentamos, então, aos vereadores, né, qual era a proposta, o que era o tempo integral, fomos falar para ele que modelo era esse, que educação era essa, né, que não era simplesmente, mas não era, o que vinha primeiro não era a extensão do tempo escolar, mas sim que precisava de ter um tempo maior, visto que tinha um currículo que se fazia necessário para esse tempo integral. E aí foi submetido, então, em janeiro, né, numa extra, como se diz, foi submetido, porque em fevereiro nós tínhamos que dar início ao ano letivo. E aí essa lei foi submetida e teve vários vetos, né,
porque algumas questões, alguns artigos não foram de acordo com o que os legislativos concordavam e foram vetados. Aí essa lei agora, ela está passando, ela está novamente, né, foi repensada, algumas coisas eram pertinentes, porque eu falo que o tempo integral a gente vai amadurecendo depois que a gente está, né? A gente vai passando a entender melhor também, se apropriando mais e vendo que algumas coisas precisam ser ampliadas. Quando nós tínhamos elaborado, não tínhamos pensado também na educação infantil, nem no Fundamental 2, e não tínhamos colocado nada também pensando na transformação de escolas. Pensamos simplesmente na implementação da política, sendo porque a secretária que até então estava vigente, ela tinha a ideia de se colocar em escolas que fossem, né, escolas novas, com espaços novos, então não tinha essa questão da transformação. A partir do momento que muda a secretária, muda-se também algumas ideias e precisa-se ampliar aquilo que está contemplado na lei. Ainda não está aprovada, mas já está a caminho dessa reformulação, mas o tempo todo, então, nós colocamos o legislativo, ele fala, ele aponta, a gente dialoga com eles, as pessoas do sindicato, nessa apresentação, nós, comunidade, sindicato, toda a representatividade ali estava para dialogarmos. Existe nessa mesma escola, que é uma escola nova, no caso, é uma escola que estava terminando ainda de ser construída. Uma escola grande, que era um complexo educacional, de educação infantil e ensino fundamental, com 12 salas cada, né, um espaço muito grande. E aí, nessa mesma rua, na frente, né, tem uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, e as condições desse prédio não é muito boa, e aí acreditava-se, então, que essa escola que estava sendo construída era para aquela escola. E aí teve que ter bastante diálogo com a comunidade, né, escolar dessa escola, porque eles acreditavam que iriam para aquela escola, mas também eles não aceitavam o tempo integral, né, eles também não aceitavam. Então, assim, eu vejo que para um primeiro ano, em 2022, eu falo que nós fomos até vitoriosos. Nós ofertamos 320 vagas de Fundamental 1, de primeiro a quinto ano, e dessas 320, nós tivemos 270 matriculados, com 100% de aprovação dos nossos estudantes. Sendo a única escola do município, essa oferta foi para o município enquanto um todo, não só dos estudantes que moravam por perto, mas abrangeu todo o município. E aí, para esse ano, nós, naquele ano, não tínhamos como nem peitar, nem começar uma educação infantil, né, com aquele modelo, com aquele currículo voltado para o tempo integral. E esse ano nós começamos com a educação infantil também. Agora nós já estamos atendendo a 9 turmas de educação infantil, e assim, está sendo muito bom, muito bom. A gente está conseguindo um bom êxito, com um bom desenvolvimento, a gente já vê alguns... eu falo que está sendo a menininha dos olhos, sabe? Que a gente vê os resultados chegando também. Agora, é fácil? Não é fácil, tá? Não é nada fácil. Os embates foram bastantes, ainda são bastantes, né? Porque até o entendimento, né, do que é o tempo integral. E aí, às vezes, começa dentro da própria Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação, enquanto um todo, todos têm que estar falando a mesma linguagem, todos têm que estar entendendo, e às vezes não. Às vezes tem uma equipe que está responsável por isso, e ela é que sabe. Então, alguém quer saber? Procura fulana, procura cicrana. Então, assim, todos têm que participar, porque quando começarem a entender o quanto de benefício que isso traz, né, à educação enquanto um todo,
a gente fala, é até redundante a gente ficar falando que a educação é uma educação integral, porque deveria ser para todos, até quem é parcial, né? Redundante a gente ficar falando essas coisas. Mas, infelizmente, a gente, lá na nossa lei, tem que colocar educação integral em tempo integral. Tem que ficar repetindo isso o tempo todo. Bom, eu espero ter colaborado de alguma maneira, mas nós estamos aí, caminhando, tá? Obrigada, Sergina. Eu mandei uma pergunta lá para você, se você puder responder depois no chat, eu te agradeço, tá bom? Mais alguém inscrito para essa questão, Eri? Eu queria passar para a próxima, que é a questão específica do comitê. É por conta mesmo da nossa hora. Parece um tempo grande, mas já acabou praticamente, e a Simone vai entrar daqui a pouco. O Marcelo, se eu não me engano, perguntou também, aí no chat. Desculpa só aqui, porque eu estava desligado. Na verdade, só tem a Jaqueline, que reforça que Conha também fez o mesmo processo, não tem um comitê específico para a educação de tempo integral, mas passou pelo Conselho Municipal de Educação. Certo. Então, eu queria que as pessoas pudessem responder essa pergunta, assim, mais especificamente se tem ou que não tem, que o Marcelo perguntou, acho bacana as pessoas colocarem, mas como aconteceu o processo de aprovação no Conselho, né? A Sergina, ela fala um pouco de como é que foi o processo que está sendo, na verdade, né, na Câmara, que é um elemento importante por conta da política ser institucionalizada como lei, né, que a gente já discutiu a importância de ter tanto passar pelo Conselho, como passar como lei, porque aí se torna uma política mais difícil os governos irem desfazendo, né? Eles desfazem quando eles querem, mas dá um pouco mais de trabalho. Elda, mas aqui no município de Linhares, como nós não somos ainda um sistema, o que a gente está esperando? Aguardando passar pela Câmara novamente, essa aprovação, para submeter ao Conselho Estadual de Educação. Entendi. A gente vai fazer isso também. Certo. Mas aí eu acho que a pergunta que o município fez é quem já passou pelo Conselho, como foi esse processo, né? Aí eu pergunto, tem alguém entre nós que está presente aqui hoje, como foi esse processo? Para poder falar um pouco dessa sua experiência? Misael? Pode falar. Sim. Boa tarde, pessoal. Estou de férias, mas não poderia deixar de passar a assistir com vocês aí a nosso webinário. Mas Cariacica já fez a aprovação da legislação correta? É sobre isso. Eu estou respondendo dentro da questão, certo? É importante você falar da lei, se você também puder falar como é que foi o processo, mas a pergunta específica aqui, porque tem a ver, né, como a Sergina falou, faz parte de um mesmo pacote, né? São ações diferentes que visam implementar a política. A pergunta é se já passou pela aprovação do Conselho, e se passou, como foi o processo? Mas você pode também falar um pouco de como é que foi a questão da lei, eu acho que atende também ao que as pessoas estão perguntando. Sim, a nossa legislação ela foi aprovada em 2022, porém ela precisou de uma alteração e nós fizemos todo o trâmite via Conselho Municipal de Educação. Foi feito um grupo dentro da Secretaria de Educação, a gente tinha tinha que ter celeridade, né, no processo, tendo em vista o programa federal, né, que foi instituído em 2023. Então, nós fizemos um grupo, uma força-tarefa, foi encaminhada a documentação para o Conselho Municipal de Educação e o Conselho encaminhou via Câmara de Vereadores e saiu agora, em 2024, a nossa lei atualizada. Então, já tem a atualização de acordo com a legislação federal e os outros trâmites referente às diretrizes, aos formulários pedagógicos, cadernos pedagógicos, eles serão direcionados no decorrer deste ano. Até o final do ano, a gente deve estar encaminhando aí alguns documentos via conselho. Já existe um comitê, inclusive, instituído pela secretaria para organização do currículo e acredito que no final do ano aí a gente já deve ter essa documentação encaminhada para o conselho para poder aprovação e depois posterior distribuição para as nossas escolas, quanto a diretriz e os cadernos pedagógicos, do modelo pedagógico de educação em tempo integral.
Ótimo. Vocês percebem que tem uma diferença, né, entre o que o percurso, né, que a Sergina falou, por conta de lá não ter o conselho, né, então o caminho é outro, e Cariacica, por já ter o conselho, faz um caminho diferente. Dialoga com o conselho, alinha com o conselho, e o conselho encaminha para a Câmara de Vereadores. Acho interessante prestar atenção nisso, né? No caso, nos municípios que tem conselho, dialogar primeiro com o conselho, porque aí a lei já vai, né, além de ir com um poder de intervenção maior, porque o conselho já aprovou, né, vamos botar assim, já apreciou pelo menos, você também facilita aí. Mas o caminho de Linhares é esse mesmo, por eles não terem conselho. Só estou reforçando isso, porque às vezes a pessoa já está no caminho e pode se confundir, e são caminhos diferentes, por conta da especificidade mesmo de cada secretaria. O Diego Colombo, inclusive, fala isso, o caminho deles foi diferente, né? Santa Maria de Jetibá não instituiu o comitê, daí o projeto de lei, com aquele modelo disponibilizado pelo PROETI, foi submetido diretamente à Câmara Municipal. Mas aí nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é o Comitê de Educação Integral, que é um comitê consultivo. Mas, né? Eu acho que ele quis falar conselho, se não me engano, Eu acabei lendo, mas acho que... Mas ele está aqui, ele pode falar também, né? É porque como a pergunta, uma pergunta fala do comitê e outra fala do conselho, né? Então, entender que nos municípios que têm conselho, precisa passar pelo conselho. É diferente dos municípios que não têm. Necessariamente não é obrigado passar pelo comitê. Se tiver comitê, é de bom tamanho, porque o comitê também é um fórum importante que ajuda na formulação pedagógica, inclusive da política também, né? Mas não é obrigado. Agora, o conselho se o município já tiver o conselho. Mas bem apontuado aí. Podemos ir para a próxima? Alguém mais quer falar um pouco sobre esse caminho? Então, vou botando aqui na próxima, tá? Aí, peraí, deixa eu me concentrar aqui. Aqui. Nossa dúvida está aparecendo aí, gente, para vocês? Tá. Nossa dúvida está relacionada à organização curricular das unidades escolares que ofertam matrículas para as crianças de 0 a 2 anos e 11 meses. Como fica a divisão de tempo do professor regente? Então, eu quero ouvir vocês também, mas vou me aventurar de responder essa pergunta, em que pese eu não estar na secretaria, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho da carreira docente, dos planos de carreira, né? E da profissão mesmo do magistério. Acho que essa pergunta, não existe uma pergunta única para qualquer município e para qualquer rede ou sistema de ensino, porque mexer nessa estrutura da carreira docente depende muito. Se existe plano de carreira, como é que é a carga horária, tudo isso vai ajudar nessa resposta. Então, não tem uma resposta única, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu vou falar aqui da Grande Vitória, que é os planos, né, muitos dos quais a gente, na época do Sindiúpes, ajudou a construir, né, Irenilson? Se a gente pegar os 5 municípios da região da Grande Vitória, eles têm muitas coisas em comum, mas também têm diferenças, né? Então, não dá para dar uma resposta para todo o estado. Então, esse município, né, que fez essa pergunta, se quiser formalizar a pergunta específica do município no nosso e-mail, mas colocando também informações, detalhes sobre a carreira do magistério, aí a gente faz a consulta ao Ministério da Educação, certo? Porque a gente correria o risco de dar uma resposta que atende a Viana, mas não atende a Vitória, atende a Castelo, mas não atende a Mantenópolis, por exemplo. Então, é importante a gente entender que existem legislações, regulamentações legais que já funcionam no município e que a política não pode ferir essa legislação. Por isso que a gente não pode dar uma resposta única num caso como esse. Não sei se a Irineus e os outros formadores e as outras pessoas das secretarias concordam, mas eu encaminharia dessa forma essa questão. A Monara, ela chegou a levantar a mão, mas ela queria ainda falar um pouquinho do anterior,
pelo que eu vi aqui. Ela diz, você quer falar você mesma, Monara? Ei, boa tarde, Arineuza. Boa Boa tarde. tarde a todos. Só para completar ali, né? Lembra aquela questão que a gente submeteu ao Conselho Estadual? Porque quem não tem sistema próprio, né, deveria estar encaminhando para o Conselho Estadual. E eles retornaram que não era eles não iriam estar respondendo, dando esse parecer, porque eles também não sabiam, não tinham informações, né? Então, a gente está na dúvida, é o Conselho Municipal que vai fazer, como que ficou? Você lembra, posso responder, Celda? Você lembra que no último encontro presencial, acho que você acabou não indo, né? Mas o pessoal de São Roque foi. E a gente teve essa dúvida lá, inclusive citando, né, a situação de vocês. E lá ficou evidenciado que o que está na legislação, que quando não tem, quando ainda é rede, não é sistema, né, de ensino, deve ser encaminhado para o Conselho Estadual dar parecer. Só que lá mesmo, nesse encontro presencial, o pessoal da SEDU falou que realmente alguns voltaram, porque ainda o Conselho Estadual não estava bem organizado, ou não estava ainda ciente dos procedimentos a respeito dessas aprovações do tempo integral. Então, que eles acabaram retornando, mas que, de fato, quem tem que dar parecer é o Conselho Estadual de Educação. Então, eu acredito que vocês devem retornar ao Conselho Estadual de Educação. Certo. Obrigada, Arineuza. Nada, querida. Outra questão era a questão da demora também, Irineuza, que o pessoal da própria SEDU falando, né, que o conselho, como estava submetendo tudo ao conselho, e aí era uma fila enorme, também não estão devolvendo os processos, quer dizer, você tenta ir, mas se houver também ficar lá, porque muitos processos que a gente submete ao Conselho Estadual, é uma longa fila para esperar resposta. E a gente não está podendo esperar, né, Isso aí, temos prazo. Nós temos prazo, então eu acho que assim, eu acho que talvez uma ação que as secretarias poderiam fazer, as secretárias, os secretários de educação, é fazer principalmente quem não tem rede, né, quem ainda tem que aprovar, é fazer, de repente, chamar uma reunião com o Conselho Estadual, falar dessa urgência, porque eles precisavam fazer uma reunião única e aprovar, entendeu? De forma... quando faz aquele mutirão mesmo, né? Porque, como tem prazo, é questão financeira, né, que está em jogo também. É verba que vocês recebem, que vão receber, que está em jogo. Então, acho que é urgente. E eles precisam até um entendimento, porque cada município é uma realidade. Tem uma lei federal que vem, né? Mas, lógico, os municípios têm a sua, e cada um vai se adaptando à sua realidade, às suas necessidades. Então, mas eles têm que conhecer a matriz, vamos dizer, né? O todo que é ofertado. Olha aí, a Jaqueline já está dando retorno aqui, que é a escola lá de Conha, que Conha tem uma, não é, Jaqueline? Se salvo engano, é uma escola só, já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Sim, inclusive, para aprovação, a gente teve que refazer, na verdade, né? Fazer o PPP da escola para no formato já com as diretrizes que o próprio Conselho deu, mas já envolvendo o tempo integral. Tudinho já envolvendo a educação integral em tempo integral. Isso aí. Okay. Mas isso aí também partiu da própria secretaria, né? Porque aí, quando a escola passou a ser integral, a secretaria também já começou a mobilizar isso junto ao conselho, né? Então, essa parceria aí é muito importante, que você falou, a gente tem que estar, né, fazendo esse diálogo sempre, e eles orientando, e foi rápido demais até, né? Inclusive com o PPP já aprovado, a escola mudou de nome, né? Ela passou a ser integral, então teve que fazer a parte documental todinha. Toda novamente, eu lembro disso. E já foi aprovado. O pessoal de Castelo, eu li a política deles esse final de semana, na verdade, acho que foi na sexta, e achei muito interessante como que a legislação deles está construída, sabe?
porque ela não é uma mera legislação, ela se assemelha à Lei Maria da Penha, porque ela diz também dos princípios, ela fala do que deve, do que... Eu achei tão interessante, eu não li, eu não tive a oportunidade de ler dos outros ainda, porque alguns já me mandaram, outros não, mas eu gostei muito, achei muito interessante o de Castelo. Então, se alguém tiver dúvida aí, pode pedir aos coleguinhas de Castelo também. Que não é para fazer exatamente igual, mas você tem lá alguns elementos que você pode, né, se espelhar. Trocar ideias, né? Trocar ideia. Beleza. A próxima questão temos dúvida quanto ao pedagógico da formação. Quando terminar a formação, como faremos na implementação? Eu acho que é implementação, né, da implantação. Terá um manual de alguma orientação para seguirmos? Como vamos implementar o tempo integral? Exemplo, carga horária dos alunos e dos funcionários, disciplinas a serem implementadas, organização curricular, quem nos recorreremos para auxílio? Terá uma resposta específica para... vou ter que voltar aqui no arquivo para terminar, porque está cortando. Terá uma pessoa específica para orientações, e quanto ao que citei acima, como deverá ser a implementação desse tempo integral direcionado ao Estado? Eu vou deixar essa última para o final, porque eu não entendi exatamente qual a pergunta. Se a secretaria que fez puder depois especificar, seria bom. Vargem Alta. Então, Elda. Oi? Elda, Pode falar. eu acredito que a pergunta tem, a Vargem Alta já está no integral do PROET, né? Assim como Mara Thaís também. E ali no finalzinho da pergunta, se você puder voltar, por favor, lá no final, fala... Aqui? Ajuda isso, quanto à implementação do tempo integral diferenciado do Estado. Porque alguns... Então, porque como nós, Vargem Alta, assim como Mara Thaís, a gente está seguindo a proposta pedagógica do Estado, né? Então, a gente tem do PROET. Nós temos todo assessoramento do Estado para isso, do 1º ao 5º ano, que é o nosso caso aqui. Tem escolas, municípios tem 6º ao 9º ano também. Nós só temos 1º ao 5º por enquanto. Então, acredito que a pergunta dela deve ser relacionada a isso aí. Se vai ter a criação, a implementação de uma proposta pedagógica diferente para essas escolas, que estão sendo criadas agora a partir do federal, né? É diferente da que nós já temos do PROET. No PROET, inclusive, nós temos escolas com 7 horas, e 7 horas e meia, e outro com 9 horas. Mara Thaís, nós temos 9 horas, por exemplo. Outros municípios, 7 e meia. Ok. Obrigada. Foi o Marcelo, né? Falou? Sim. Obrigada, Marcelo. Então vamos por partes aqui. Acho que isso, então, você já... Eu entendi a pergunta a partir da sua fala. Então, temos dúvidas quanto ao pedagógico da formação, né? Eu vou voltar aqui para eu recuperar minha resposta. Quando terminar a formação, como faremos? Então, primeira coisa, a implementação não está necessariamente vinculada ao término da formação. Tem municípios que estão, e aí eu estou falando agora dos programas do MEC, né? Que são os programas da parceria com o MEC, que não tem relação direta com o PROET, porque o PROET, ele tem o caminho, já tem todos os cadernos e tem assessoria, né, da equipe do PROET que faz isso. Então, usando aí a fala do Marcelo, falando em relação ao programa do Ministério da Educação. Então, a primeira coisa é isso, os municípios não precisam esperar acabar a formação para implementar. Lembrando a fala que teve no webinário da semana passada, né, que eu já não lembro mais, foram aquelas duas, eu não lembro qual das duas, uma das duas disse assim, nenhum município vai ser punido porque ainda não começou, pode ir começando, mas é muito ruim desembolsar recurso e os municípios não começarem a implementar, né? Então, o início da implementação, ela já pode começar, não precisa esperar. E aí tem a pergunta seguinte, que tem a ver com a primeira. Terá um manual com alguma orientação? Tem um guia. Tem o guia de implementação, que é o guia do Ministério da Educação, que é um guia de como implementar a política.
Aí eu vou devolver a pergunta, depois essa pergunta chegou por e-mail, se a pessoa quiser continuar o diálogo comigo por conta do nosso tempo, a gente pode continuar, se quiser falar aqui, se estiver aqui também pode falar, mas a pergunta é, o município já leu esse guia? Se leu esse guia e leu aquele material que a gente postou na plataforma, que foram as respostas do MEC, que também que foram perguntas feitas sobre o programa específico do MEC, não o PROED. E o MEC, então, a gente mandou as questões para lá, né, a coordenação do Sudeste, e a coordenação do Sudeste respondeu para a gente, na verdade, não, a coordenação do Sudeste mandou para o MEC, e o MEC respondeu para a gente, né? Nós postamos lá na plataforma. Leu a diretriz, leu as respostas, ainda tem pergunta? Formula essas perguntas, manda para a gente manda para o Sudeste vai continuar com esse diálogo com o Ministério da Educação, e vai ali estar orientando, o MEC vai respondendo essas perguntas. E aí eu já respondo a outra coisa. Sobre carga horária, funcionários, isso tudo é a mesma resposta que eu dei antes, né? O MEC orienta quanto à organização curricular, mas como se materializa essa organização curricular, que também vem como proposta, né? Não vem também como algo fechado que não pode, ao contrário, tem que ser dialogado com o território, né? Os territórios, as comunidades escolares. Feito isso, precisa levar em consideração, eu acho que, não lembro se foi a Jaqueline ou foi a Gergina que falou, e que também foi falado no webinar, os PPPs da escola, né? E vou repetir a fala da pessoa, eu acho que foi a Raquel, que falou, aquele PPP que não é o PPP de gaveta, é o PPP que funciona, né? Que para existir tem que ser feito dialogado com a própria comunidade, dialogado com as legislações vigentes do município. Então, é a partir dessas diretrizes que vai se definir isso que a secretaria pergunta, carga horária, isso tudo precisa ser colocado à mesa, vamos dizer assim, né? Então, você tem a diretriz nacional, você tem ali o que tem que acontecer a partir do nacional, tem aquilo que é sugestão e aquilo que está condicionado, mas isso tem que ser analisado. O município tem sistema, então, o que o sistema do município diz? Tem que estar relacionado. O que o PPP da escola diz? Tem que estar relacionado. Então, de novo, em relação a essas perguntas que começam aí com a carga horária, não existem perguntas únicas, respostas únicas. Existem respostas que são diferenciadas. E aí, eu sugiro à secretaria, não sei se está presente, precisa olhar essa documentação, se ainda não olhou, acho que não, porque pergunta se tem manual, tem o manual, que a gente não usa o termo manual, é um guia, mas que faz isso, tem lá os passos a passo, ler também aquelas respostas que não estavam no guia, que a gente foi fazendo e eles deram, aí mantém a dúvida. Enquanto a gente estiver aqui até 12 de setembro, a gente mantém o compromisso que a gente fez com vocês, que vocês podem sistematizar as dúvidas, a gente manda para o Sudeste manda para o MEC e elas voltam para vocês. Pode ser coletivamente, como foi feito no webinário, mas pode ser individual. Existe também um telefone do Ministério da Educação e um e-mail. Oi, filho. Oi? Existe, então, um telefone e um e-mail, que a gente também, se eu não me engano, isso já está lá na plataforma. Anota isso para mim, Eri, porque depois eu verifico se de fato está, né? O e-mail, o telefone e o guia. As respostas tá, porque fui eu que coloquei, então tenho certeza. E aí, o que pode se fazer enquanto a gente está aqui, a gente pode servir como canal de mediação da conversa, mas o ideal é que o MEC também se organize para atender as demandas de vocês. Eu acho que foi a Raquel, ela também falou isso, da dificuldade que o MEC tem de atender a todos os municípios, mas a gente entende que vocês que estão operacionalizando a política precisam ter esse canal de comunicação. E como deverá ser feita, eu acho que eu já respondi ao responder aí as outras perguntas. Tinha alguém que falou, eu não sei se estava querendo falar a Nájila, ou se foi alguma coisa, interferência lá na sala dela, eu queria que ela se manifestasse para ver se... Perdão, tá? Foi uma falha minha, perdão, tá? Tá tudo bem.
Eu achei que você estava querendo responder, Nájila, por isso que eu te chamei, não tem problema. Ele mais alguma questão aí? Tem, assim, Muqui, a Cristina, que a gente não falou ainda, né? Ela disse que Muqui também elaborou sua legislação municipal e teve sua aprovação pelo Conselho Estadual de Educação, né, para o funcionamento em tempo integral. Então, gente, olha, se teve, significa que o Conselho está dando retorno, né? Então, tem que tentar de novo aí o pessoal de São Roque, né? Emanuele, Elaine. A Elaine fala assim, a rede estadual tem diretrizes pedagógicas que norteiam a organização das escolas. Dentro delas, as OPPPs, orientações pedagógicas passo a passo. Interessante. Ou seja, se algo já está construído, para que eu vou inventar a roda, gente? Tem Tipo tanta isso. coisa boa aí, eu vou só adaptar à minha realidade. É isso. É a Eu vejo Sergina assim. que está falando? É, Sergina. Foi isso que a Maria Thaís fez e foi aprovado pela Câmara. Lógico que agora a gente precisa pela Câmara Municipal, né? Eu não falei antes que a colega já tinha falado lá atrás, para não ficar sendo repetitivo, né? Uhum. Mas a gente precisa agora fazer uma reformulação, né? Para ir para votação de novo na Câmara e depois enviar primeiro também para o Conselho Estadual de Educação, com o tempo integral federal, porque o que a gente fez foi para o PROED, né, com o assessoramento do Estado. Isso. É isso que eu queria reforçar. A pergunta que veio dessa secretaria, ela não está se referindo ao programa, né, que o Marcelo já tinha falado, mas a partir da resposta da Elaine é importante dizer, e também do que a Sergina fala, as pessoas estão perguntando sobre o programa específico do MEC, que aí as diretrizes têm diferencial, e não tem um assessoramento direto do PROED. Mas tem essas diretrizes também já existem. Por isso que eu estou perguntando se a secretaria teve acesso ou não. É importante ler o que já existe e perguntar a partir do entendimento ou da falta de entendimento disso. Nelson? Então, Elda e colegas, eu estava aqui ouvindo e pensando o que é que a concepção e a discussão, né, da construção dessa política, né, da concepção e da elaboração dessa proposta política e implementação está pedindo para vocês, né, as equipes técnicas dessas secretarias. Quer dizer, eu tentando me colocar aqui no lugar de vocês, se eu recebo essas demandas que vocês estão recebendo, sobre as quais nós estamos conversando aqui, e eu ainda recebo uma encomenda de fazer uma proposta escrita para apresentar, digamos assim, a proposta simples e possível para esse momento, né? Então, essa fala do Marcelo é muito interessante, e da Sergina, porque elas estão dizendo o seguinte: a gente já vem de uma relação de diálogo em torno da construção dessa proposta com a equipe da CEDU, né, com o PROEC. Ocorre que agora chega o programa federal e nós temos que fazer ajustes, nós temos que reformular o que a gente já tem de concepção e o que a gente já tem de compreensão em razão dessas novas possibilidades que chegam com a proposta, com a política que vem de Brasil, que vem do governo federal. Ok. É um ângulo importante, porque ele é técnico, burocrático, ele é administrativo, legal, ele é um ângulo, ele é uma das dimensões de ajuste que é fundamental que vocês, na condição de técnicos intelectuais dessa mediação, sejam capazes de compreender para poder também garantir recursos e, a partir daí, poder pensar a expansão de vagas, mas também a ampliação ou reforma de rede, e assim vai, para falar de dois temas só, né? Tem o problema da formação, tem o problema da formação dos professores, da carreira dos professores,
e gerar uma nova lei, ou já fazer ajustes na lei que já foi gerada, que já foi até aprovada, enfim. Eu estou chamando a atenção dessa dinâmica do processo, porque vejo que se pede a vocês um lugar de intelectuais elaboradores dessa proposta. E, de imediato, impacta muito sobre vocês essas exigências institucionais, legais, econômicas, administrativas, né? E nós não podemos desconhecer, desconsiderar e achar que isso não é necessário e importante, pelo contrário, né? Ocorre que o desafio é ir além, né? É ir além no sentido de conversar, por exemplo, com os professores. Quando essa pergunta, temos dúvidas sobre quanto ao pedagógico da formação, eu fiquei me perguntando para mim, com quem é essa conversa sobre pedagógico? Eu fico pensando, é com as pessoas que estão nas condições de diretores das unidades, sabe? É com os professores, as professoras, né? E a gente ainda nem chegou no território, ampliando, que foi aquela minha primeira fala, no sentido de chegar e conversar mais amplamente. E aí eu estou pensando na sentença que foi proposta lá no ano passado. A política tem que nascer do território para a secretaria. Mas é a secretaria quem lida com a problemática imediatamente. São vocês, essa condição intelectual de técnicos que têm de reunir essas informações e articular uma proposta que dê margem a ser transformada em lei ou por lado pegar a lei e transformar em proposta e sinalizar como é que vai preparando essa rede estrutural, física mesmo, né? Vagas e seleção de professores e mudança, né, no status da condição de professor. Alguém falou aí de 25 horas para 40. Então, são muitos elementos técnico-burocráticos, diria assim, no processo de prescrição, mas tudo isso precisa ter sintonia com a vida pedagógica. O currículo, não só o currículo prescrito, mas pensar no currículo praticado pelos professores, no currículo vivido pelos alunos, né? Nesse currículo, nessa ideia discutida com a sociedade e aberta para ouvir da sociedade sugestões e possa, evidentemente, sugerir ajustes, alterações, ajustes. Então, é uma dinâmica, me parece bastante intensa, muito detalhada, com muitas entradas e saídas, muitos aspectos problemáticos, né? Mas eu noto que vocês estão fazendo, e que eu queria só ressaltar isso. Eu vejo vocês como um conjunto de intelectuais mediadores desse processo. Então, eu acho que essa política, que vocês estão elaborando, estão organizando, que vamos trazer para debate ali em setembro, ou para conhecimento, né? É uma política que é uma política de a síntese possível para essa transição que vem se costurando, construindo, desde o PROET, agora com o PET, né? E com a experiência local. Então, para fechar, tudo isso está também considerado o seguinte aspecto. Quando a César diz, e o Marcelo disse um pouco, olha, a gente pegou aquilo que o PROET sugeriu e está adaptando a nossa realidade. É que quanto mais a realidade de vocês for levada em conta, essa é a minha impressão. Quanto mais vocês dialogarem com a realidade de vocês, com os atores que compõem a realidade de vocês, mais essa referência que vem do PROET vai se superar. E vocês precisam ter jogo de cintura para acolher isso que vai sendo dito, por exemplo, por diretores, por professores. Eu fico imaginando o que é que diretores diriam, o que é que professores diriam.
para não pensar no que diriam as associações de moradores. Né? Então, é um processo lento e gradual, e eu gostaria muito de tentar entender se isso que eu estou dizendo faz sentido para vocês, e se é assim que vocês estão pensando em elaborar a política e implantá-la, né? Gradualmente, em torno de qual direção, ou de quais metas, de quais objetivos, quais ações. É isso. Então, gente, obrigada, Nelsinho. Queria, então, assim, gente, nós estamos bem já, 18 minutos aí de atraso, que não é muito problema, porque a gente vai continuar, né, nos encontros síncronos. Antes de encerrar, queria agradecer muito ao Luciano e ao... Perdi o nome do outro, tem muita gente aqui... Vitor. E ao Vitor, que fizeram, né, aí foram intérpretes. Agradecer a todo mundo que participou, também agradecer a todo mundo que mandou as questões, porque são a partir dessas questões que a gente vai formulando, né, possibilidades de trocas de experiências, e como é que a experiência de um, né, contribui com a experiência de outro. Não sei se tem alguém de Vargem Alta, depois eu vou verificar na lista de presença se tem alguém de Vargem Alta. Se não tiver, eu vou fazer um e-mail específico para dialogar sobre a questão, né, que eles fazem. Eu acho que foi Vargem Alta, né, que fez a questão específica da questão pedagógica do programa, e aí eu queria perguntar para quem viu os apps nas turmas, e para quem viu o calendário, e para quem viu a reunião, as mensagens que os formadores mandaram. Teve alguma confusão que hoje, como no encontro passado, a gente teria 2 encontros, de 14 às 15, o webinário, e de 15 às 16, o encontro síncrono? Aqueles 2 postzinhos que a gente mandou na sexta-feira, apesar de estar lá, confunde vocês? Ou ele ajuda vocês? Porque eu recebi, assim, uns 20 zap aqui, enquanto estou com vocês, de pessoas entendendo que só teria ou um ou outro. E eu achei que estava tão bonitinho, explicadinho ali, né, que são 2 encontros, mas eu, às vezes, duvido de mim, assim, né? Duvido, assim, se eu estou escrevendo... Não, o óbvio tem que ser dito, tá, Elda? Então, tá. Beleza. Então, a gente tem que ver com as pessoas o que está acontecendo. Mas, assim, gente, agradecer muito a presença de vocês. Eu pergunto de boa, não é ironizando não, tá, gente? Porque pode ser que a comunicação não esteja funcionando, né? Mas quando eu vejo uma sala com 67 pessoas, essas 67 entenderam, né? Que tinha 2 momentos. Para não atrapalhar muito, porque já deve ter, talvez, gente entrando no segundo, porque achou que não teria o primeiro, eu queria propor, assim, até para a gente tomar uma água, dar uma descansada. Posso, Paula, assim que eu terminar de falar, porque é difícil para mim, tá? Fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu já mandei agora de novo lá no grupo, que algumas pessoas pediram, de outras turmas também. Eu boto daqui a pouquinho. Só para fechar, então, para eu não perder, lembrar da gente preencher a lista de frequência. Então, a gente vai sair desse link, eu vou pedir para o Felipe, antes, né, nesses 2 minutos finais, quem não preencheu, por favor, preenche, porque isso ajuda muito vocês terem a frequência e elimina um trabalho a mais dos formadores e formadoras, que não é pouco, tá, gente? A gente tem feito um trabalho, assim, bem grande para manter atualizada a plataforma e tudo mais. Então, quem não responde, manda depois, pedindo e tal, dá muito mais trabalho para a gente. Então, preencha aí quem está presente. Quem está de 2 no mesmo computador, não tem problema, mas responde os 2, porque aí vai direto para a gente passa para os formadores, tá bom? Se cada formador puder replicar aí o link das suas turmas, é importante, eu vou colocar aqui. E aí, vamos combinar, são 15h22, a gente começa 15h25, para dar tempo de tomar uma água, ir no banheiro, e aí, enquanto vocês vão saindo, quem está com dúvida aí sobre o link, a Paula já colocou da turma dela, eu vou colocando aqui das outras também, e a gente se vê no próximo webinário. Esqueci, comecei a falar e acabei esquecendo. A Simone não conseguiu entrar, teve alguma situação, agora eu nem estou conseguindo mais falar com ela, eu consegui falar com ela até umas 10
para as duas, agora ela não me respondeu mais, ela estava com dificuldade de chegar na secretaria, eu vou pegar a questão que a secretaria fez, ela respondeu num PowerPoint, vou botar lá na plataforma junto com essa gravação, e se tiver mais dúvidas, vocês continuam dialogando com a gente, tá bom? E a gente continua. A Elaine está perguntando aqui se pode ser 15h30, porque eu continuei falando, né, Elaine? Pode. 15h30, então, a gente volta lá no Encontro Síncrono, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, Elda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Até logo. Até logo. Tchau, até já. Boa tarde, Vamos lá até para o logo. 74. A gente se vê na 75. Beijo. Tchau, gente.